Pessoal de Biomedicina da Unama Porto Velho, tudo bem com vocês? Espero que sim, tenho certeza que sim. E conforme eu havia combinado com todos, na nossa aula remota da semana passada, já vou disponibilizar para vocês a nossa primeira videoaula. Lembrem-se, assistam ela antes dos nossos encontros, para que tenhamos encontros um pouco mais dinâmicos, enfim, mas no intuito de tirar dúvidas, creio que isso vai se tornar uma aula mais prazerosa para todos nós, beleza? E claro, olha só, o meu querido Flipchart aqui de casa, a minha lousinha branca aqui de casa, como é que a gente vai fazer? Hoje, nossa primeira videoaula vai ser o que? As nossas queridas equações de primeiro grau. Por que equações? Equações vem de equacionar, vem de igualar, lembra? O sinalzinho de igual? Ah, nossa, professor, você vai ficar usando inclusive a sua caneta aí, passador de slide até aqui conosco na videoaula? Sim, vou. Eu gosto dela, já minha parceira de tempos, então não irei abandoná-la neste momento difícil. Retomando, por que de primeiro grau mesmo? Lembra-se como é que a gente fazia para ver o grau de um polinômio? Nós íamos na sua variável, víamos o que tinha o maior expoente. No nosso caso aqui, qual é o que tem o maior expoente? Ou o único expoente nesse nosso exemplo? X mais 3 igual a 0, apenas o x. E quando não tem algo aqui, quer dizer que ele está elevado à primeira, lembra? Por isso que essa é uma equação de primeiro grau. Certo? Temos aqui o expoente dessa equação, que é 1, então é de primeiro grau. Beleza? Lembrando que nós não podemos esquecer que essa é a maneira geral de escrever. Lembram que a gente já tinha visto em polinômios também? Por exemplo, nós teremos aqui a expressão um número, que pode ser qualquer um, estou chamando ele de A para facilitar. O professor, podia ser 1, podia ser 2, podia 3, 4, sim, todos, menos o zero. Por que menos o zero? Porque se nós colocarmos, lembra que esse número que acompanha o x, ele na realidade multiplica o x. Veja aqui em cima, quando nós não precisamos pôr, é porque quem está à frente dele? O próprio número 1. 1 que multiplica x é próprio x. Esse 1 é o número A aqui. Se eu substituo esse 1 por um número pelo número 0, vai ser o quê? 0 vezes x, qualquer número multiplicado por 0 é 0. E aí nós vamos falar que 3 é igual a 0, não tem sentido. Por isso que A tem que ser diferente de 0. Fora isso, ele pode assumir qualquer número. Para não escrever todos, eu escrevo A. Mas um outro elemento, o número B. No nosso caso, pegando como paralelo de cima, o B é o 3. Igual, por isso equação, a 0. Pode ser qualquer outro número também. Bom, vamos ao nosso exemplo para facilitar. Lembrando que os slides de aula, lembram? Já estão lá no seu portal, já estão lá na plataforma Teams, melhor dizendo, já disponíveis sempre uma aula antes, tá? Então, os slides que vão acompanhar, inclusive os exemplos, já estão lá para vocês. Bom, vamos lá, vamos resolver essa equação. Lembrando que é uma equação de primeiro grau, veja o expoente aqui do x. Aqui temos x mais 3 igual a 5. O número que acompanha o x é 0? Não, então não tem problema, a gente vai conseguir resolvê-la, certo? No caso aqui é o 1 que está escondidinho. Lembre-se, o 1 ele é onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele está elevado a 1, ele multiplica por 1, ele divide por 1, 1 é coisa de louco. X mais 3 igual a 5. Para acharmos a solução, quando queremos acharmos a solução de uma equação, nós devemos ver
o x, a variável, encontrar que irá igualar esta equação. Portanto, nós iremos o quê? Eu quero que este lado seja igual a esse. Aqui está muito simples para perceber que se o lado direito é 5, este lado esquerdo já tem 3. O que falta para chegar a 5? 2. 2 mais 3 igual a 5. Equacionou. O valor de x então é 2. Ótimo, descobrimos isso. Isso é equacionar, é deixar igual, é igualar. Mas nem sempre teremos equações tão simples assim de resolver. E aí o que é que a gente tem que fazer? Resolver pelo método tradicional. Ou seja, lembre-se daquele exemplo de sala: água não mistura com óleo, o que é água, o que é óleo. Então, o que é x fica para um lado. O 5 já estava aqui. O que não é x vai para o outro. Eles não se misturam. É uma disputa de classes isso aqui. O 3, que era positivo, quando ele passa para o outro mundo, ele vai e se torna negativo. X, portanto, é igual a 5 menos 3. X é igual a 2, conforme nós já havíamos verificado anteriormente. E essa é a maneira tradicional de resolvermos as nossas equações de primeiro grau. Tranquilo o conceito? Beleza? Eu sei que vocês não podem responder tranquilo, professor, mas eu imagino que esteja tranquilo, tá? Enfim, de toda maneira, vamos passar alguns exemplos agora. Voltando aqui, nossos dois exemplinhos. Vamos lá. Primeiro, x mais 4 é igual a menos x mais 8. Qual é a primeira coisa que temos que fazer? Lembrando, o que é x para um lado, o que não é para outro. Água e óleo não se misturam. Essas classes não se misturam. Então vamos lá. X já estava aqui desse lado. Nós temos o que do outro lado? Um x negativo. Esse x que é negativo passa para o outro lado da equação positivo. X mais x é igual. O 8 já estava aqui positivo. O 4 que era positivo vai para o outro mundo negativo. O que nós temos então? X mais x, 2x. 8 menos 4, 4. Portanto, nós vamos ter que x, lembra-se que esse 2 passa dividindo, é igual a 4 dividindo por 2. Temos aqui que x, 4 dividido por 2, é 2. Beleza? Vamos lá. Segunda. Temos de um lado da equação 5, que multiplica toda essa expressão, lembra? 2x menos 5 é igual a menos, lembra o que tem na frente do menos aqui? Sempre vai ter um númerozinho 1. Ele é onipresente. Menos 1 que multiplica menos 4x menos 5. Então vamos lá, vamos por partes, vamos um pouquinho mais devagar nessa. Nós temos que aplicar, lembra a distributiva? O 5 está multiplicando todo mundo. Então nós vamos fazer 5 multiplicado por 2x. 5 por 2x, 10x. 5 vai multiplicar agora o menos 5. Mais com menos, menos 5 vezes 5, 25. Vamos para o outro lado. Menos com menos, mais. Como é 1, né? 1 vezes 4x, 4x. Menos com menos, mais. 1 vezes 5, 5. Beleza? Agora sim, agora que nós já abrimos a nossa equação, vamos separar o que é x de um lado e o que não é do outro. Desse lado da equação, então, vai ficar o que tem x. 10x já está aqui,
ele repete. Não tem mais nenhum, aqui nós temos 4x positivo, ele vem para o outro lado, menos 4x, que é igual, o 5 já estava aqui, lembra? Só continua. Menos 25 vai para o outro lado, mais 25. Temos que 10x menos 4x, 6x. 5 mais 25, 30. X é igual, 6 passa dividindo, então 30 dividido para 6. Nós temos que nosso x é igual a 5. Vamos lá? Exercício 3. Temos, além de uma fração de um lado da equação, uma fração do outro. Como iremos fazer? Por partes, com calma. Vamos lá. Lembra daquela regrinha? Olha o 1 unipresente sempre aqui. Ao invés de fazermos o MMC de 8 e 1, que a gente sabe que vai dar 8, lembre-se que a gente pode multiplicar direto. Então, nós temos o quê? 8 vezes 1, 8. E aí, iremos colocar as duas partes dessa expressão na mesma base. 8 dividido para 8, 1. 1 vezes 5, x, 5x. 8 dividido para 8, 1. Que multiplica menos 2, menos 2. 8 dividido para 1, 8, que multiplica 2, olha o mais aqui, não pode esquecer, 16. Todos na mesma base. O outro lado, repete, x menos 1 sobre 3, porque não há o que fazer, eles já estão na mesma base. Dessa maneira, nós temos duas expressões com denominadores diferentes. Nós podemos aplicar aqui a regra da multiplicação cruzada. 8 que vai multiplicar toda essa expressão, 3 que irá multiplicar toda esta expressão. Então vamos lá. 3 que multiplica 5x menos 2 mais 16, que é igual a 8 que multiplica x menos 1. Professor, por que está colocando em parênteses? Justamente por isso, que ele vai multiplicar por todo mundo. Então é 3 por todo mundo, certo? Agora, só resolver a expressão. 3 vezes 5x, 15x. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 16, 48. Do outro lado, 8 vezes x, 8x. 8 vezes menos 1, menos 8. Lembrando que agora é colocar o que tem x de um lado e o que não é x do outro. 15x, já estava aqui, permanece. Temos agora apenas o 8x que está do outro lado da equação. Nós vamos ultrapassar para cá, ele vem negativo. 8x positivo, menos 8x, que é igual. Menos 8 aqui já estava, menos 6 vai para lá, mais 6. 48, que era positivo, vai para o outro lado, negativo. Menos 48. 15x menos 8x, 7x. Menos 8 com mais 6, menos com mais dá menos. Então, vou fazer 8 menos 6, isso é 2. O sinal do maior é, quem é o maior, 8 ou 6? O 8, então vai prevalecer o sinal do maior. Menos 8 mais 6, menos 2. Menos 48. 7x nós já havíamos encontrado. Menos 2 com menos 48, menos com menos dá mais. Então é 2 mais 48, que é 50. E qual é o sinal? O sinal, como os dois são menos, é negativo. Mas lembre-se, qualquer coisa é o sinal do maior que fica. Do 48, que é
menos. Então, menos 50. Continuando aqui desse lado, 7x é igual a 50, passa o 7 dividindo. Então, nós vamos ter que x é igual a menos 50 dividido por 7. Beleza? Vamos fazer mais 2 exercícios. Vamos lá para os 2 últimos dessa sessão. Aqui temos 8x mais 14, que é igual a menos 2, que multiplica a expressão menos 4x mais 5. Vamos por partes. Vamos abrir primeiro essa expressão. Portanto, repetimos essa primeira parte. 8x mais 14 é igual menos com menos mais. Lembrem-se, mas o senhor acabou de fazer as contas lá e falou que menos 2 menos 48, na verdade era menos com menos deu menos. Lembrem-se, aqui estamos multiplicando, aqui nós estávamos fazendo um somatório ou uma subtração. No nosso caso, quando se multiplica, nós iremos transformar o sinal. Tanto que aqui eu somei 2 com 48 e deu 50, permaneceu o sinal do maior. Aqui nós estamos multiplicando, então menos com menos é mais, e 2 vezes 4x é 8x. Então são coisas diferentes. Vamos lá. Menos 2 com mais 5 vai dar menos 10. 8x já estava aqui, o que é x para um lado, o que não para o outro. 8x positivo vem para cá, menos 8x. Opa, vocês já viram aí um probleminha, certo? Menos 10 já estava aqui, 14 positivo vai para o outro lado, negativo. 8x menos 8x é 0. Menos 10 com menos 14 é menos 24. Meu, que loucura é essa que 0 é igual a menos 24? Justamente, aqui nós temos um caso em que aconteceu uma contradição. Nós chamamos isso de contradição. Por que contradição? Por quê? Como que 0 vai ser menos 24? Professor, eu vi uma vez uma teoria que falou que 0 não é menos 24. Ponto. Certo? Isso é uma contradição. Você que daqui não sei quantos anos se prove, o que não é o caso, 0 não é menos 24. Isso é uma contradição. Aqui então nós temos o quê? Não há como resolver isso. Portanto, a nossa solução S, solução é igual ao quê? O nosso querido conjunto vazio. Certo? Vazio. Não há solução para esta questão. Certo? 5. Mesma coisa, vamos abrir a expressão, certo? 6 vezes menos 5, menos 30. 6 vezes mais 2x, mais 12x. Já tinha um mais x aqui. Menos 15 vezes 2, menos 30. Menos 15 vezes menos x, menos com menos mais, 15x. O menos 2x já estava aqui. Vamos sair passando? Calma, repare bem. Antes de sair no automático passando que nem louco, perceba, vamos resolver as duas partes. Menos 30 aqui já estava. 12x mais 1x, 13x. É igual. Menos 30 já estava. Mais 15x menos 2x mais 13x. Opa! Menos 30 mais 13x é igual a menos 30 mais 13x. Espera aí. Essa expressão é igual a outra, de fato. Correto? Isso não é igual a isso? Se nós temos já este momento em que as duas já estão igualadas, perceba, você não precisa ficar atrás do x que nem doido. Por quê? Porque perceba o seguinte, se eu colocar no lugar do x aqui o número 5,
ele também vai ter que aparecer aqui, porque é o mesmo x. Então, menos 30 mais 13 que multiplica 5, menos 30 mais 13 que multiplica 5. E se não fosse 5, fosse 8? Aquele 8 parece um ET, mas enfim. Menos 30 mais 13 que multiplica 8. Menos 30 mais 13 que multiplica 8. E se não fosse 8, fosse 9? Percebe que não vai mudar? Menos 30 mais 13 que multiplica 9. Menos 30 mais 13 que multiplica 9. Vai ser sempre igual. Então não importa os valores em que o x irá assumir. A expressão sempre vai dar igual. O que isso quer dizer? Que para todo x pertencente aos reais, a solução vai ser válida. Enquanto no exercício anterior nós tínhamos que a solução era vazio, nós temos que aqui a solução, vocês bem perceberam, que pode ser qualquer número dentre os reais. Logo, a nossa solução são os próprios números reais. Isso é uma verdade. Beleza, meus queridos? Fechamos aqui a nossa primeira parte de equação e depois, em sequência, entraremos às nossas queridas funções. Um abraço.